Uma família evangélica que era missionária no Congo belga no fim da década de 1950 teve uma experiência marcante. Nathan, o pastor missionário, tentou pregar no dialecto local. Ele declarou: Tata, Jesus é Bangala, querendo dizer, Jesus é precioso. O problema é que na língua Kikongo a entonação tem importância fundamental. Infelizmente, ele não conseguiu dar a entonação correta e seu sotaque americano mudou o significado de Bangala, de precioso, para árvore venenosa. E nessa semana vamos falar sobre as missões transculturais. E o foco da lição é reconhecer que as boas novas de salvação não foram planejadas para se limitarem apenas ao povo judeu. Elas são boas novas para todas as pessoas. Como seguidores de Cristo, somos convidados a nos unir a Ele em sua missão em favor de todos os povos. Vamos a passar a seguinte parte do nosso esboço. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 8. E o título da lição é Missões Transculturais. E para poder dialogar e também conversar sobre essa lição, está conosco o pastor Herbert Boger, que é associado da área ministerial da Divisão Sul-Americana. Pastor Herbert coordena um programa de missionários, de envio de missionários para o mundo. E sem dúvida este tema tem muito que ver, né? As missões transculturais. Nós vamos a fazer uma oração. Bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigado, pastor. É uma alegria estar aqui mais uma vez e podermos juntos compartilhar esse tema que é empolgante e, ao mesmo tempo, um tema desafiador, tanto nos tempos bíblicos como nos dias de hoje também. Vamos falar um pouco sobre a atitude de Jesus em relação às pessoas que não eram judeus. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, obrigado por podermos abrir a Bíblia mais uma vez e extrairmos lições poderosas que o Senhor tem do passado, para o presente e também para o futuro não tão distante de cada um de nós. Amém. Abençoa-nos agora com Teu Espírito, por Jesus te peço. Amém. Amém. Ok, vamos agora tratar um só assunto nessa lição. Naturalmente, sempre estamos tocando 2, 3 sítios, mas nesta lição só vamos falar de um só assunto. Jesus e sua relação com os não-judeus. A primeira pergunta, então, é relacionada com aquela mulher samaritana, né? Jesus se aproximou daquele poço de Jacó e foi no meio-dia. Todas essas ações, como é que Jesus se aproximou de um lugar intencionalmente, tinha que passar por esse lugar? Como é que ele programou passar por esse lugar? Esse lugar era parte do território judeu, era já parte de Samaria, ou como que foi o contexto desse encontro com aquela mulher? Quando a gente olha o texto, inicialmente, a impressão que dá é que Jesus havia quebrado várias regras, até mesmo de pregação do evangelho em outra cultura. Mas Jesus ele respeitava as regras judaicas, sim. Ele quebrou alguns paradigmas que não eram princípios bíblicos, mas ele respeitou, sim, alguns princípios que nós vemos aqui na história. Mas o que eu queria destacar inicialmente é uma palavra que é chave, tanto para aquela ocasião quanto para o dia de hoje, na pregação em outras culturas. E essa palavra é adaptabilidade. Nós temos que nos adaptar àquela região, àquela cultura, e assim poder chegar ao coração. E um texto, que é um dos textos mais importantes desse tema, nós encontramos aqui em 1 Coríntios 9:20, que diz assim: procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. O princípio aqui é a adaptação, viver como um judeu para ganhar um judeu. Mas Jesus, ele nessa história, ele chegou sozinho até o poço. Os discípulos haviam ido comprar comida fora, não estavam ali, e parece que já é uma quebra de uma regra. Não podia um judeu falar com uma mulher naquela ocasião, apenas seus familiares podiam falar. E Jesus chega, mas ele está fora
de Israel. Ele está fora da sua região. E assim, ele, quando estava lá, cumpria as suas regras. Quando estava em Israel, né? Israel cumpria as regras. Ali fora, ele quebrou um paradigma. A princípio, se estivesse lá dentro, mas estava fora. E ali ele começa a conversar, dialogar, e a mulher entendia das regras, porque ela questiona Jesus com perguntas você inteligentes. Você é judeu, disse, né? Você é judeu, como é que você fala comigo? E Jesus tinha um plano, um propósito muito claro, muito lindo. E a história toda, você está acompanhando, estudando, mas eu queria ir para a parte final dessa história. Os últimos versos dela são interessantes. Nesse ponto, lá no verso 27 de João 4, chegam os discípulos e eles também ficam chocados. Mas como que pode estar falando com essa mulher sozinho aqui? Mas eles não questionam, aqui até a Bíblia traz algumas sugestões de perguntas que eles poderiam ter feito, mas a Bíblia diz que eles não fizeram, ficaram calados, olhando. Mas o que me impressiona na história é que no final, ambos quebram uma regra, porque Jesus diz assim para ela, vai agora e fala com teu marido. Fala com o teu marido. Opa, mas não tenho marido? E ele começa a descobrir, ela começa a descobrir que Jesus conhecia mais da vida dela do que ela mesma. Mas quando ele manda ela voltar e falar, ela volta e conta desse Jesus que falou com ela sozinho no poço, que quebrou as regras aparentemente judaicas, mas ela vai e conta tudo isso. A forma que ela impacta com essa pregação a sua comunidade, e agora eles são impactados e vêm até Jesus. Vejam que as regras ficaram de lado, ninguém questionou, mas eles acreditaram que ele era Jesus e foram até ele para receber as mesmas bênçãos da água viva que satisfaz, que é o Senhor Jesus. Sem dúvida, e nós encontramos aí, Jesus não precisaria cruzar por aí, porque o caminho dos judeus não era por aí. Eles evitavam a cidade de Samaria e eles bordeavam, né? E terminavam indo por outro caminho. Mas Jesus precisava passar por aí porque ele sabia que ali estaria uma mulher precisando do amor de Deus. Em segundo lugar, ele quebrou as regras porque falou com aquela mulher. Em terceiro lugar, ele mostrou que tem um poço melhor que aquele, né? Não é um poço que tem que pegar água, é uma fonte que sai água viva. Nós precisamos mostrar ao mundo que temos um evangelho vivo, que flui água, que realmente é a fonte de todas as graças. E isso nos leva a pensar que nós estamos frente a Jesus único, dador da vida e da salvação. E por isso Jesus não evitou passar por aí e impactou a vida dessa mulher. Agora vamos a passar a cura do servo do centurião romano. Falando um pouco do centurião romano. Que implicações podemos encontrar em relação ao evangelho transcultural, especificamente na vida do centurião, que está registrada em Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 13, né? Esse capítulo aqui, ele é cheio de muitos detalhes impressionantes, mas talvez o maior deles seja que Jesus, ao declarar no final que ele não tinha visto uma fé como essa em Israel, ele impactou o povo daquela época, porque a fé do centurião era maior do que ele tinha visto dentro do seu povo judeu. Jesus, na Bíblia, no Novo Testamento, ele se impressionou duas vezes com fé. Uma, por ver uma tamanha fé, e aqui é o caso que estamos mencionando, e outra por ver uma fé tão pequena. Ele se admirou de uma fé tão miserável, uma fé tão insuficiente, com o seu povo, com a sua nação, que tem lá no texto de Marcos 6,6. Então, as duas ocasiões que Jesus se impacta com fé, uma por ver uma fé grandiosa e outra por ver uma fé pequena. Só que o texto aqui apresenta essa fé grandiosa fora do seu povo. E ele menciona isso, quebrando os paradigmas, dizendo, olha, a fé não está só aqui dentro. Muito pelo contrário, aqui dentro eu não vi uma fé ainda igual a desse homem. E ele mexeu com o povo daquela ocasião. Mas alguns outros detalhes na história. Um centurião preocupado com o seu subordinado. Interessante a preocupação. Claro que o texto mostra que esse homem estava uma enfermidade horrível. Ao mesmo tempo, como que o centurião procuraria um judeu, Jesus? Como ele procuraria alguém que não seria da sua atuação, da sua liderança? Mas ainda sabendo que os romanos tinham oprimido o povo, né? Sim, tinham oprimido, exatamente. Eram inimigos de conquista e conquistadores, né? Sim, aqui há uma tensão
uma tensão entre essa situação toda realmente, mas esse homem está com um propósito acima disso, e ele vai, e agora ele conhecia as regras também. O texto mostra aqui, o verso 8 do capítulo 8, diz que você não é digno da minha casa, não precisa ir até lá, porque Jesus afirmou, eu vou curar, eu vou lá curar, mas não precisa ir até lá, porque ele sabia que ele não podia entrar na casa dele. Porque um judeu que jamais entraria na casa de um romano, um gentil. Sim, não, Senhor, não precisa ir até lá. Eu sou um homem que dou ordens, o Senhor pode dar uma ordem, olha a fé dele, você pode dar uma ordem, eu mando para um servo ir aqui, outro lá, o Senhor faz a mesma coisa, não precisa ir até lá para não quebrar essa regra de entrar na minha casa. Até ele tinha cuidado, né? Até ele tinha cuidado, para proteger o próprio Jesus. Mas é interessante que ele disse, olha, nem mesmo em Israel achei fé como essa, no finalzinho do verso 10. E é interessante que o texto continua dizendo, Jesus não foi até lá, ele deu a ordem, atendeu a fé desse homem e ele foi curado. Mas ele disse ao mesmo tempo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e vão sentar à mesa com Isaac, Jacó, Abraão, dizendo, não é só com você da salvação, a ponto que a fé dele é maior do que a sua. E agora Jesus ele quebra esse paradigma e esse homem vai e a fé dele foi honrada porque esse seu servo foi curado pelo poder de Jesus. Aqui uma manifestação muito clara de que a salvação não é só para os judeus, não era só para eles, era para todo mundo. Por isso relacionou aquela declaração, aqui está Moisés, Abraão, mas também estão estes aqui, né? Uma variedade de nacionalidades que Deus queria realmente salvar. Agora, falando um pouco da cura dos 10 leprosos, que lições nós aprendemos desse milagre que Jesus fez quando curou aqueles 10 leprosos? Eu vejo aqui algumas lições muito preciosas para a nossa vida e também para aquela ocasião, quebrando as barreiras. A primeira é que a doença ou a tragédia, o sofrimento, une as pessoas, quebra barreiras. A lepra era algo terrível e aquilo foi além de quem era um estrangeiro ou quem era um judeu. E pelo contexto, e alguns historiadores e teólogos sugerem que dos 10, 9 eram judeus e apenas um era estrangeiro. Não estava ali só judeu ou só estrangeiro, havia uma mistura. Alguns sugerem que apenas um era estrangeiro e 9 eram judeus. E isso nos mostra que tanto a tragédia quanto a cura é para todos. E eles conviviam em paz, né? Conviviam em paz. E os sãos estão separados. Exatamente. Agora, o que é impressionante é que eles foram até Jesus, tanto os 9 judeus quanto esse estrangeiro, e Jesus, ele curou tanto o estrangeiro quanto os judeus. Só que a lição traz uma história que é uma lição para todos nós. Apenas um voltou. E o texto deixou bem claro isso, para agradecer. Por que só você, o único estrangeiro, volta e agradece? É interessante que o de fora tinha um coração com um sentimento de gratidão ideal. Em dobro. Os 9 judeus não vieram. O único estrangeiro agradeceu e mostrou que realmente ele estava pronto para entender o que Jesus queria ensinar ao quebrar as barreiras, ao ser aceito, ao ser curado. Além disso, ter a esperança eterna que Jesus estava oferecendo a todos eles. Eu imagino que os 10 foram, mas o único que não tinha esperança era aquele gentil, né? Exato. E ele esperava que cure aos 9, mas não esperava que ele seja curado. Além de ser curado, ele foi recebido e abraçado por Jesus, que era um judeu, porque Jesus tinha a roupa e a aparência judeu e falava também a língua. Agora, ele, ao ser abraçado por Jesus, ele sentiu uma dobre gratidão, porque foi curado e foi abraçado pela salvação também. Ele reconheceu e voltou grato por isso, né? Por isso diz a Bíblia que muitos que têm dívidas enormes serão muito mais gratos. Quem tem uma dívida menor é menos grato. Não é que Deus faz muito por uns e pouco por outros. Todo mundo recebe as grandes bênçãos, só que depende de nós reconhecer quanto pouco, quanto muito nós recebemos de Deus. Quando avaliamos nossas vidas, recebemos muitas bênçãos de Deus. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Que lições nós podemos
tirar para nossas vidas. O que serve essa lição para a minha vida diária? Os primeiros seguidores de Jesus, evidentemente, precisavam ter uma visão mais ampla da missão. Mas hoje precisamos ser lembrados do fato de que Jesus é o Salvador de todas as pessoas, em toda parte. Não é de alguns lugares. Mas quando falamos de toda parte, estamos falando daquele bairro que está um pouco distante e que ninguém está indo. Não está querendo só salvar Deus aqueles que estão na igreja, sino fora da igreja. E nossa responsabilidade é alcançar a eles com a mensagem de salvação. Mais uma aplicação. Nós temos, nos dias de hoje, 42 cidades no mundo com mais de 1 milhão de habitantes que não temos igreja ainda. Mas a divisão enviou no passado 25 missionários, famílias, para que pudessem ir a essas cidades e pregar esse evangelho, quebrando as mesmas barreiras que no passado tinham, hoje, de um contexto diferente, eles também acabam tendo. Mas o interessante é que Jesus quer alcançar cada uma dessas pessoas e dessas cidades, porque em Marcos 11, 17, diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Amém. Deus tem uma casa, Deus tem um povo, Deus tem uma bênção, um lugar para reunir todas as nações, e Ele quer abençoar cada uma delas com essa mensagem que já chegou ao nosso coração e está alcançando milhares também por aí. E que Deus possa nos usar para falar isso às pessoas, quebrar barreiras, quebrar situações, para mostrar essa bênção para todas as nações. Talvez nós estamos falando para um jovem que quer dispor um pouco de sua vida, um ano em missão, ou talvez um tempo para poder servir a Deus em uma missão fora do país, fora de sua cidade. Vocês vão colocar aqui na tela o endereço do serviço voluntário, onde vocês podem entrar e ter alguma informação a mais para poder tornar realidade esse sonho de ser missionário fora de teu país, de tua cidade. Vamos a passar agora a escutar o comentário da lição do autor, que foi gravado especificamente para nosso programa. Como preservamos valores e crenças centrais de uma mensagem que, ao mesmo tempo, precisa chegar às pessoas de culturas diferentes, panos de fundo diferentes, nível educacional diferente, visão de mundo diferente? Isso é, de fato, um desafio. Eu não desprezo isso de forma alguma, aprecio a imensidão disso. Eu tive o privilégio de viver em 2 ou 3 culturas e vejo que a mesma coisa é vista de forma diferente pelas pessoas e suas culturas. A primeira coisa que eu diria é que é importante para o cristianismo, já que é sobre isso que estamos falando, e a divulgação do cristianismo através do trabalho missionário. É importante para o cristianismo e para os missionários cristãos saber qual é o centro, o valor central, nossa crença central. Nós temos uma grande quantidade de crenças que podemos listar em um documento. Mas dentro dessas crenças, algumas têm que ser colocadas em posição central e outras devem estar mais distantes, mais próximas à extremidade. Vamos definir quais são essas crenças centrais. E então elas irão traduzir mais facilmente, porque ao final do dia, somos todos humanos. Somos todos criados e descendentes de Adão e Eva, que vieram da mão divina. Nós todos dividimos essas crenças centrais, necessidades centrais, desejos centrais, visões e esperanças. E se as crenças centrais do cristianismo forem apresentadas primeiro na prática e no ensino, eu acredito que, independente da cultura, as pessoas reconhecerão e vão harmonizar essas crenças. E então chegará o tempo em que poderemos acrescentar mais detalhes e distinções estritas que, possivelmente, estão um pouco distantes do centro, para criar esse pacote completo que mantém as pessoas unidas na fé cristã. Eu me ponho a pensar, esse é o tempo para coisas ousadas para Deus. Talvez alguma decisão radical, alguns vão ter que tomar, sair, viajar, buscar um lugar para poder servir ao Senhor. Talvez não precise viajar muito longe. Aí perto de você existe um campo missionário. Jesus usou essas histórias para ilustrar como Deus havia encontrado fé fora de Israel.
e argumentou que, da mesma forma, ele não encontraria fé em sua própria cidade. Pode ser que muitas pessoas que não pertencem à nossa igreja preferem ou professem mais fé que muitos membros da igreja. Como deveríamos encarar essa situação? Os campos estão prontos para os grandes desafios e a grande colheita. Deus renove nossa fé e sejamos seus instrumentos rápidos e eficazes na proclamação da verdade para este tempo. Que Deus te abençoe, te use nessa semana. Você seja um instrumento nas mãos de Deus. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Queremos ter o mesmo espírito que teve Jesus para sair e pregar o Evangelho a todo lugar. Abençoe essas pessoas que estão assistindo esse programa, sejam tocados e sejam influenciados para também ser missionários onde estão e também em lugares distantes, onde o Senhor pode chamá-los. Em nome de Jesus. Amém. Amém.